Hoje a gente vai, na verdade, como eu falei para vocês no final da semana passada, nós estávamos falando a respeito de solução de sistemas lineares, né, que era o capítulo 4. Hoje a gente ia mudar um pouco o nosso foco, né? Qual que é o foco agora? A parte final do curso. A parte final do curso, inclusive a gente vai até mudar para o livro Equiparc, né? Equipar, eu acho que é assim, né? O título que está lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que era assim o título que estava lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Nós vamos mudar, inclusive, o livro. Por quê? Porque a partir de hoje a gente vai falar. Nós estávamos com o livro IEDO, né? Agora nós vamos mudar esse livro aqui, ó. Nós vamos passar a usar esse livro aqui, ó. Equiparc, né? Tá lá no Glassman. Bom, William. E aí, chegamos, cá estamos. Cá estamos, beleza? Isso, beleza. Eu estava até conversando com o Denivaldo aqui a respeito. Começando a aula agora, né? A virada de chave que a gente vai fazer hoje para novos temas. Então, eu estava até mostrando aqui o livro, né? Que a gente vai falar a respeito de séries de Fourier. Ao invés de usar aquele livro IEDO, né? Que era a Introdução a Equações Diferenciais Ordinárias, a gente vai utilizar esse aqui agora, a partir de agora, né? Por quê? Sim. Porque a gente vai. A virada de chave agora é que a gente vai começar a falar das EDPs, né? Ou seja, as equações diferenciais parciais. Antes a gente estava falando das EDOs, né? Que eram as ordinárias. As ordinárias, vocês lembram que a variável independente aqui era apenas uma, tá vendo? E a variável dependente dependia apenas de uma variável, né? Agora a possibilidade, igual a gente viu lá a equação de Laplace, né? A gente vai ter derivadas parciais. Então agora a gente vai utilizar esse estudo aqui, né? Das equações diferenciais parciais. Beleza? Então por isso que a gente vai mudar o livro. Ela não é chatinha, não, né? Não, porque na verdade a gente vai transformar a EDP em EDOs. A gente vamos pegar as equações. Lógico que a gente vai precisar da teoria da equação diferencial ordinária. Então, se você achou essa primeira parte aqui chata, então possivelmente essa aqui vai ser chata também, porque uma coisa depende da outra, né? Tranquilo. Essas EDPs aqui, a gente vai utilizar o método de separação de variáveis, ou seja, a gente vai tentar separar, a gente vai separar, né, essa EDP aqui de forma que uma equação dependa apenas de x e outra equação dependa apenas de y, ou seja, para ficar com esse formato aqui, né, das EDOs, e a gente vai resolver as EDOs separadamente, entendeu? Aí, ao resolver as EDOs, a gente vai estar resolvendo a EDP. Aí você pergunta, mas por que você está falando a aula de hoje, séries de Fourier, né? Para que isso, né? Por que a série de Fourier? Bom, aqui eu coloquei para vocês, vocês leram o conteúdo da aula de hoje? Estou fazendo trabalho de sistemas. E começo amanhã a fazer o de matemática, o de EDO. Entendi. Denival falou que leu. Mas aqui o que acontece? Eu ia comentar para vocês, se vocês leram essa parte inicial aqui, como o próprio subtítulo já diz, é história, né? E o que é a história? A história é mostrar de onde surgiu a série de Fourier, quais são os matemáticos que trabalharam para poder chegarmos, na verdade, o Fourier, ele era... o que ele colocou e introduziu inicialmente, né, no tratado da condução do calor, para resolver a equação do calor, aos poucos isso aí foi melhorando. Por que foi melhorando? Porque, ó, pra você ver quando ele viveu, ó, nessa época aqui, a matemática ela não era tão desenvolvida nos termos em que a gente conhece da análise, por exemplo, matemática. Ou seja, o conceito de função, o conceito de limite, o conceito de integral, para vocês terem ideia, a soma de rima vem bem depois, né? Ou seja, a formalização que a gente tem da matemática vem bem depois, né? Vem de Dirichlet, né? Os cortes de Dedekind para os números reais, Cantor, né? A teoria de conjuntos, isso aí tudo vem depois de Fourier, tá vendo? Mas só que a gente dá o nome da série, né? Devido a ele, e justo, né? A homenagem. Por quê? Porque nesse trabalho aqui, ó,
observe, 1807, ou seja, isso aqui, século XIX, ou seja, lá atrás, a matemática ela desenvolveu bastante a partir do século XX, a partir dos anos 1900, né? Aí a matemática ela dá um grande boom. Por que o grande boom? Porque com a formalização da matemática, vislumbra o quê? A matemática pura, matemática por matemática mesmo, digamos, né? Logicamente, as pessoas conseguem aplicações depois para matemática. Mas, a princípio, hoje em dia, a gente faz matemática por matemática. Ou seja, você prova teorema, você faz ter toda a teoria sem necessariamente ter nada de aplicado. Aí depois os engenheiros, como são mais espertos que os matemáticos, vão lá e descobrem uma aplicação, né? E aí vai ganhar dinheiro com isso. Mas, querendo ou não, a matemática hoje, ela acontece por ela mesma, né? Ou seja, é uma ciência que ela tem vida própria, digamos, né? Sim, sim. Se falarmos que a ciência tem 400 anos, né? Mais ou menos. Então, aí ele estava na metade, aí 200 anos de ciências. Isso, Então, ou seja, tá. E olha que esses 400 anos, se você for pegar bem a cronologia, o que aconteceu nos últimos anos, é lógico que isso aí também é lógico, né? O que acontece nos últimos anos é bem mais do que no início, porque imagine você está começando. Se você está começando para construir uma base e tal, demora, né? Aí depois, quando você pega tudo isso, né, os trabalhos de Euler, né, que foi um gigante, né, da matemática, Sandro chegando também. Aí o que acontece? Quando você pega toda essa teoria já que os outros vinha fazendo, né? Ou seja, você aumenta exponencialmente essa coisa. Então, hoje, por exemplo, a matemática ela tem resultados novos, né? De 4 em 4 anos tem um congresso internacional de matemática, né, que dá a medalha Fields, né, que seria o equivalente ao Nobel, né, para a área de matemática, que premia matemáticos até 40 anos de idade, né, com um trabalho relevante na área. Então, a matemática hoje ela tem muita produção, ela por ela própria, entendeu? Aí depois as pessoas, os engenheiros, acham aplicação para essa teoria. Então, aqui no início, eu perpassei aqui a respeito dos estudos matemáticos, né, que aqui a teoria da condução do calor, né, que foi onde Fourier começou mesmo a trabalhar com isso, né, para poder ter a série de Fourier do jeito que a gente tem hoje. Aqui eu vou falar de alguns matemáticos, destaque para Dirichlet aqui, tá vendo? Que mais? O Riemann, né? Esse Riemann aqui a soma de Riemann, né? Da integral. Viveu pouco demais, né? 26 até 66, ou seja, 40 anos, né? Nessa época aqui lá na Europa, né? 1800, meado do século XIX aqui, a peste negra, né? Matava a tuberculose, né? Matava também bastante, né? Ele foi um dos infelizes, né? Que não conseguiu viver tanto, né? Aqui fala do Raymond, depois foi do Ferrer, o Weierstrass, né? Tem vários matemáticos que foram. Depois eu aconselho que vocês deem uma lida nesse texto. Não é nada. É só por curiosidade mesmo, não vai ter nada de matemática que a gente vai aprender aqui, né? Só para mostrar para vocês a cronologia, né? Aqui tem o Cantor, né? Aí que já pega o trabalho de Dirichlet, que é importante. Tudo isso que eu estou falando é importante. A Maria Vitória chegando, bom dia. Tudo isso é importante para poder mostrar para vocês a construção de onde a gente foi parar com a série de Fourier, beleza? Então, essas 2 páginas iniciais aqui é simplesmente história. Logicamente, aqui posso ter cometido injustiça, né? Deixando algum matemático de fora, né? Das contribuições, mas eu citei os mais importantes de acordo com a teoria do livro que eu estava lendo, né? Então, aqui a gente começa a falar da série de Fourier, porque, como eu comentei para vocês, a gente vai estar interessado em resolver equações diferenciais parciais, porque nesse último tópico aqui, a gente vai ter 3 equações importantes, né? Que seria a equação do calor, a equação da onda e a equação de Laplace. São essas 3 equações diferenciais parciais que a gente vai resolver no. Logicamente, a gente vai colocar algumas condições, tanto para a equação da onda, quanto do calor e quanto de Laplace, porque o Laplace a gente vai fazer, por exemplo, no plano,
A equação da onda, a gente vai pegar o que? Não vamos considerar a onda do tipo infinito. A equação do calor, a gente vai fazer algumas simplificações que a gente vai explicando no decorrer das apresentações dessas equações. Ou seja, a gente não vai resolver o problema geral mesmo, né? Mas a gente vai dar pelo menos a ideia de como que seria a solução para esses tipos de equações aqui, pelo menos de uma forma mais simplificada, a gente vai conseguir a solução analítica. Essa solução analítica, ou seja, a solução da equação diferencial mesmo, vai aparecer uns coeficientes que a gente vai precisar determinar esses coeficientes. E esses coeficientes são exatamente os coeficientes da série de Fourier. Então, por isso que a gente vai fazer uma pequena introdução do que seria a série de Fourier, como que a gente representa uma função em série de Fourier. Lá no cálculo 2, vocês viram Taylor, por exemplo, né? Vocês faziam expansão em série de Taylor, vocês tinham uma função, né? F de x, você pegava isso aqui, e quando os coeficientes eram a derivada no ponto A dividido por n fatorial, essa série aqui, começando do zero até mais infinito, quando os coeficientes eram essa carinha aqui, vocês falavam que era expansão em série de Taylor, né? No caso particular, quando A era zero, você tinha Maclaurin, né? Expansão em série de Maclaurin. Observe que eu peguei essa função lá no cálculo 2, eu pegava isso aqui e determinava um polinômio que aproximava, né? Um polinômio, né? Porque são monômios, né? Ou seja, esse polinômio aproximava essa função. Só que agora eu vou querer fazer diferente. Eu vou pegar essa função f de x aqui e eu vou escrever outra série para ela, ou talvez uma soma. Ok? E aí... Tá dando interferência para... Os meninos estão falando que é interferência do seu microfone, William. Para mim não estava incomodando muito, não. Mas aí talvez para quem está escutando, os meninos estavam falando que está incomodando um pouco. Peço desculpa. O Denivaldo falou que estava lá para ele. Beleza, então. Ótimo, beleza. Então, aqui, o que acontece? A série de Fourier, o que vai acontecer? Eu vou determinar alguns coeficientes, né? Eu vou ter aqui um somatório, talvez uma soma de somas, né? Por que uma soma de somas? Porque eu vou ter, ao invés de um coeficiente só, nesse caso aqui, para determinar a série de Fourier, eu vou ter 3 coeficientes. E a gente vai ver as fórmulas que a gente vai utilizar. Mas antes de falar propriamente como que seriam esses coeficientes e como que é a série de Fourier, eu preciso de algumas definições. A primeira definição aqui, logicamente, porque o que acontece? Eu precisar de continuidade da função, ou pelo menos que a função seja seccionalmente contínua. O que significa isso? Uma função é seccionalmente contínua, ela pode dar alguns saltos. O que significa isso? Ela pode ser descontínua, aquela descontinuidade do tipo salto, em alguns pontos, mas ela tem que ser o quê? Ela tem que ser contínua por partes, tá vendo? Por que significa isso? Significa que se você pegar um intervalo AB e quebrar ele, fazer uma partição do intervalo AB numa quantidade finita, sei lá, B menos A sobre N, né? Ou seja, isso aqui você vai ter um ΔX assim. Para cada um desses pedaços aqui, ó, a função vai ser contínua. Mas pode acontecer que aconteça desigualdades aqui nos extremos. Beleza? Então, a função do tipo... Imagina assim, né? Você tem uma função assim. Aí você tem outro pedaço assim. Aí você tem outro pedaço aqui. Tá vendo que aqui, nesses 2 pontos aqui, a função não é contínua? Mas só que... né? Vou colocar aqui de alfa até beta. Pode-se dizer que ela é fracionada também? O nome que a gente utiliza é seccionalmente. Fracionada contínua, eu confesso que eu nunca escutei, né, esse termo. Mas a função para ser seccionalmente contínua ou contínua por partes significa que para cada subintervalo que você pegar, ela vai ser contínua e as descontinuidades ela vai acontecer do tipo salto nas extremidades desses subintervalos, beleza? Então, isso que significa uma função seccionalmente contínua. Por que significa isso? Por que eu preciso disso? Porque se eu for integrar essa função aqui, vocês concordam que essa descontinuidade aqui não vai atrapalhar? Se eu for integrar? Eu vou continuar encontrando essa área aqui, não vou? Abaixo do gráfico? Mas você não vai fazer os cortes?
Exatamente. Esse corte aqui, ó. Eu tenho um assíntota aqui, tenho um assíntota aqui, né? Isso aqui não vai atrapalhar a minha integração. Concorda? Porque não vai ter área aqui, né? Beleza? Então, basta a função ser seccionalmente contínua. E aí faz esse somatório? Vamos ver onde que ela vai entrar, né? Mais na frente. Então, aqui eu só estou definindo para vocês o que significa uma função ser seccionalmente contínua. Por quê? Porque lá na frente eu posso pedir para vocês encontrar uma série de Fourier de uma função que tem essa cara, né? Beleza? Então, por isso que eu estou dando essa definição de seccionalmente contínuo. Ficou claro o que significa seccionalmente contínuo? Ficou? Outra definição, função periódica. Quando a gente fala de função periódica, a gente lembra de seno e cosseno, né? Por quê? Porque as funções seno e cosseno são... Deixa eu esconder a definição aqui, ó. Função seno e cosseno, elas são periódicas de período 2π. O que significa isso? Significa que a cada 2π, você vai ter o mesmo formato do gráfico, né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, o f de 0, isso aqui vai ser a mesma coisa do f de 0 mais 2π. Que vai ser igual a mesma coisa do f de 0 mais 4π. Por quê? Porque a cada 2π, as imagens ela começam a repetir. Beleza? Então, uma função é periódica de período P. Se acontece isso, tá vendo? A imagem no T é exatamente a imagem no T mais o período. Ficou claro? Aqui tem um exemplo, tá vendo? A função seno de nt, ela é periódica de período 2π sobre n. Por que 2π sobre n? Porque como aqui tem um n, né? Aí eu preciso dividir por ele aqui, ó. Porque se não tivesse esse n, se esse n fosse 1, por exemplo, seria o seno original que a gente conhece, né? Seno de t, se o n fosse 1. Então, ela seria periódico de período 2π. Agora, se esse n for 2, seno de 2t, o que acontece? O seno de 2t, vocês concordam que ela faz a ondinha mais rápido? Porque está multiplicando por 2, né? Se ela faz a ondinha mais rápida, ela começa a repetir o quê? A cada π, né? Porque vai ficar 2π sobre 2, então vai ficar só π, né? Ou seja, a cada pedacinho de π no domínio, você vai ter o quê? O mesmo formato. Se você multiplica por 3, ela vai ser mais rápida. Se multiplica por 4, ou seja, o formato da onda vai repetir mais rápido. Tá vendo por que realmente o período é 2π sobre n? Aqui, ó, eu fiz a conta para poder verificar a definição. Eu peguei no lugar do t e coloquei t mais p, tá vendo? Porque a lei de associação é seno de nt, não é? Mas só que aqui eu estou calculando a imagem de t mais p. Então, eu vou colocar t mais p no lugar do t. Aqui eu distribuo esse vezes esse vezes, tá vendo? Só que no lugar do P, eu vou colocar exatamente o camarada que eu estou falando, que é o período, tá vendo? Então, o que você faz? Esse vezes e esse vezes, concorda que esse N aqui vai cortar com esse? Então, sobrou o quê? Sobrou NT mais 2π. Só que a função seno, ela é periódica de período 2π, não é? Então, concorda que isso aqui vai voltar exatamente no seno de NT? Igual eu falei para vocês aqui, ó, 0, 0 mais 2π, tá vendo? Se eu coloco um n aqui no lugar do 0, é a mesma coisa, não é? Vai voltar exatamente no n, não vai? N mais 2π volta exatamente no n. Mas só que o seno de nt é exatamente o f de t. Então, eu provei que realmente ela é periódica, tá vendo? Quando você usa esse período aqui, ó. Beleza? Ela é periódica de período 2π sobre n. Agora, e se eu pegar a minha definição? Agora eu vou supor que f de t é contínua por partes. O que significa isso? Significa que ela é seccionalmente contínua de período 2L. Então, a definição da série de Fourier é exatamente essa aqui, ó. Para toda função, tá vendo? O domínio dela vai de menos L até L em R, contínua por partes, ou seja, ela tem a carinha exatamente de acordo com essa definição aqui. A série de Fourier dessa função f é definida dessa maneira, ou seja, a série de Fourier, coloquei um SF aqui, né? Série de Fourier, é A0 sobre 2, mais o somatório de AN, cosseno dessa coisa aqui, ó, NPT sobre L, mais um somatório de BN, seno de NPT sobre L. Os AN e BN são determinados, a gente precisa determinar eles, né? Porque
Lembra, para fazer Taylor, a gente precisa determinar os coeficientes da série de Taylor? Só que aqui a gente vai ter 3 contas para fazer. Por que 3 contas? Observe que esse camarada aqui, ó, ele começa, o somatório começa do 1, tá vendo? Porque se esse somatório aqui começasse do 0, vocês concordam que esse A0 ele ia estar aqui, não ia? Se ele começasse do 0? Se esse aqui começasse do 0, o B0 ia ter alguma importância? O que vocês acham? Eu precisaria determinar o B0? Olha o que acontece se eu colocar 0 no lugar do N. Concorda que ia zerar? Sim, sim. Não teria sentido. O B0 aqui não ia ter muita importância, pois ia ter, se o N fosse 0. Agora, se o N fosse 0 aqui, aí sim, aqui ia ficar cosseno de 0, esse camarada aqui ia valer 1. Então, o A0 tem importância, concorda que o A0 tem importância? Então, por isso que eu coloquei ele pro lado de fora aqui, tá vendo? Para poder os dois outros somatórios começar do 1, ficar igual. Aí você pode perguntar, mas por que você dividiu por 2? Né? Por que simplesmente você não colocou só A0 mais o somatório, né? Do AN, cosseno, tal, né? Vamos ver o porquê desse 2 quando a gente estiver fazendo a conta, né? Por que eu dividi por 2? Porque determinar a constante A0 e determinar a constante A0 sobre 2 é praticamente a mesma coisa. A diferença é que você vai dividir a conta que você vai fazer por 2. E esse 2 aqui ele vai ser importante para poder dar um padrão, que eu preciso determinar o A0, eu preciso determinar o AN e preciso determinar o BN. As fórmulas que a gente vai obter para o AN e para o BN, se eu não pego o A0 sobre 2, essa fórmula aqui ia ficar sem... como é que eu vou falar para vocês? Ela não ia ter uma sincronia com essas outras duas. A gente vai ver isso porque quando estiver deduzindo as fórmulas, beleza? Então, por isso que eu dividi o A0 sobre 2, dividi o A0 por 2, para poder essas fórmulas, elas terem o quê? Elas terem uma harmonia, digamos, né? Elas fica com a carinha parecida uma com a outra, beleza? Só por isso mesmo. Então, professor, o uso do seno e do cosseno aí é para fazer sentido e determinar o período? O seno e o cosseno é porque eu quero pegar qualquer função f e eu quero determinar a série de Fourier delas. Só que a série de Fourier é uma série, lembrando que esse tratamento, onde surgiu isso foi na teoria do calor. E o que acontece? Eu preciso que essa coisa tenha uma espécie de onda, né? Eu preciso que essas coisas sejam periódicas. Então, o seno e o cosseno advém daí. Ou seja, era uma outra maneira de você representar essa função f de x de maneira periódica. E nada melhor do que seno e cosseno para poder fazer isso. Então, por isso que aparece esse cosseno aqui, ó, multiplicando o AN, e por isso que multiplica esse seno aqui, multiplicando. Por que eu não pego polinômio, né? X elevado a N? Porque eu quero uma coisa periódica. Então, por isso que eu escolhi o cosseno e o seno, para multiplicar os coeficientes. Bom, agora a gente vai precisar de algumas fórmulas lá do curso de cálculo 1 para poder determinar esses coeficientes. Quem são essas fórmulas? Dá uma apagada aqui, dá uma limpada. São exatamente essas fórmulas aqui, ó. Vocês podem checar essas contas. Eu não fiz a conta aqui, né? Mas vocês podem checar. Se você pegar uma integral definida no intervalo simétrico, beleza? Todas elas estão no intervalo simétrico. Cosseno vezes cosseno, isso aqui vai dar 0 se esse m for igual a esse aqui, ó, o n. Tá vendo que a única coisa diferente que tem aqui é o m e o n no argumento do cosseno? Se eles forem diferentes, o resultado da integral vai dar 0. E se eles forem iguais, o resultado dessa integral aqui vai valer L. Beleza? Da mesma maneira do seno, tá vendo? Ó? Se o m for igual ao n, mesmo jeito vai dar 0. E se eles forem iguais, vai valer L. Agora, quando você pega o seno vezes cosseno, independente se o m é igual ou diferente, o resultado sempre vai dar 0. Essa integral sempre vai zerar. Tranquilo esse resultado? Isso aqui vocês têm que fazer o quê? Utilizando essas fórmulas aqui, ó. Cosseno vezes cosseno. Você pode usar meio de cosseno de A menos B, mais cosseno de A mais B. Beleza?
Essa aqui você utiliza a identidade trigonométrica, né? Isso aqui é cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Essa aqui, quem que é? É cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Tá vendo quando você pega uma e soma com a outra, essa aqui vai cortar? Sobrou duas vezes isso aqui, não foi? Por isso que eu estou dividindo por 2, tá vendo? Quando eu divido por 2, tá vendo? Vai ficar duas vezes cosseno de A, cosseno de B. Então, quando eu divido por 2, vai ficar exatamente o que eu tenho aqui, tá vendo? Então, calcular a integral aqui é a mesma coisa que calcular a integral aqui. Essa integral aqui, vocês conseguem resolver a integral da soma, soma das integrais. A primitiva disso aqui, quem que é? É o seno de A menos B, vezes o quê? Vezes dividido pela derivada da de dentro, né? Para poder compensar. Substituição simples resolve essa integral. É tranquilo essas contas, gente? Ou não? Vamos usar os recursos, não é? Não, mas isso aqui não precisa nem de usar o recurso, como é que fala? Esse aqui não precisa nem de usar computador para resolver, não, porque essa integral aqui não é difícil, não. É substituição simples mesmo, vocês resolvem essa integral. Mas aí vocês vão chegar exatamente nesses resultados aqui, ó. Logicamente, aí você vai chamar essa coisa aqui de A, né? Essa coisa aqui de B, né? Para poder ficar igual aquela fórmula lá. E aí manda ver, né? E faz a continha, vocês vão ver que essa integral vai valer 0 se for diferente e vai valer L se for igual. Então, utiliza essa fórmula para cosseno vezes cosseno, utiliza essa aqui para seno vezes seno, tá vendo? Utiliza essa aqui para seno vezes cosseno, tá vendo? Então, fazer integral desse lado aqui é a mesma coisa de fazer integral desse lado. O meio pode sair para fora, integral da soma, soma das integrais e assim vai. Tranquilo? Agora vamos ver por que eu falei que ia precisar dessas fórmulas aqui, né? Porque eu preciso determinar os coeficientes da série. E para determinar os coeficientes da série, o que eu vou fazer? Eu vou, só lembrando a série como é que era, a série era essa aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados. Vou calcular a integral da série. Se eu calculo a integral da série, eu sei que a integral da soma é a soma das integrais, não é? Então, eu tenho um somatório. Se eu integrar esse somatório aqui, ó, integral da soma é soma das integrais, não é? Esse aqui é a mesma coisa disso aqui, né? Então, é exatamente o que eu vou utilizar aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar... Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. Tem um Maple aberto aqui. Deixa eu encerrar esse camarada. Acho que tá meio engasgando. Deixa eu... Acho que agora... Deixa eu ver se melhora um pouquinho. O Maple, não, o MATLAB, ele consome muito memória, né, da máquina. Então, o que acontece? Eu vou integrar a série dos dois lados. Então, aqui, ó, tá vendo esse camarada aqui faz o papel da série de Fourier lá, né? É a função que eu estou querendo calcular a série dela, beleza? É a f de t. Então, para essa função f de t, eu vou calcular o quê? Dos dois lados. Vou calcular a integral de menos L até L, tá vendo? Menos L até L aqui, menos... Aqui eu já usei o fato da integral da soma ser a soma das integrais, beleza? Eu já passei a integral para dentro do somatório. Beleza? Integral da soma, soma das integrais. E aqui do mesmo jeito. Essa integral eu já passei para dentro aqui da soma. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, qual que é a primitiva desse aqui, ó? Concorda que o A0 sobre 2 pode sair para fora? E aí ficou o quê? Ficou a integral de menos L até L de 1 dt. Então, isso aqui ficou A0 sobre 2. Isso aqui ficou quem? T variando de menos L até L, não é isso? Então, ficou A0 sobre 2, e aqui ficou o quê? L menos L, não é isso? Sobrou o quê? L menos L, 2L, A0 sobre 2. Então, o 2 está para cortar,
Então, sobrou L a zero, né? L que multiplica a zero. Então, tá vendo que tem esse L a zero aqui, ó? Ele é exatamente dessa integral aqui, ó. As outras integrais. Qual que é a primitiva do cosseno? Vamos lá para essa aqui, ó. Vocês concordam que a primitiva do cosseno é isso aqui, ó? É o seno multiplicado... Por que eu coloquei esse número aqui? Porque quando eu fazia a derivada da de dentro, aqui, vocês concordam que a derivada vai dar nπ sobre L? Estou derivando em relação a t. Tranquilo, gente? A derivada da dentro não vai dar nπ sobre L? Aí, o que eu faço? Eu coloco L sobre nπ para poder exatamente cortar, tá vendo? Beleza? Então, meu somatório, Denivaldo falou ok, minha primitiva aqui é o quê? É seno de npt sobre L dividido por, na verdade, eu teria que dividir, né? Para poder, na verdade, dividir, não, multiplicar por L sobre np, que é exatamente o contrário disso aqui, né? Dividir pela derivada da de dentro para poder cancelar. Então, dividir por n p sobre L é a mesma coisa de multiplicar por L sobre np, não é? Porque conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Observe que quando eu substituir o L aqui, ó, vocês concordam que zero? Quando eu coloco o L no lugar do T aqui, ó, vai ficar seno de... Porque vai cortar, não vai? O L? Quando eu coloco o L no lugar do T? Vai sobrar só seno de nπ, não vai? Só que o seno de nπ, vocês concordam que é zero? Múltiplo de 180? O seno zero, né? Tranquilo? Eu dei uma voada aqui, professor. Vamos lá, então. Vou voltar aqui. A primitiva dessa aqui, ó. Eu quero calcular a primitiva dessa integral aqui, ó. Por que eu estou falando que a primitiva é exatamente isso aqui? Porque qual que é a função que você deriva vai dar cosseno? Concorda que é seno? Então, meu chute inicial para a primitiva seria esse aqui, não era? Porque quando você derivar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar cosseno de npt sobre L vezes a derivada da de dentro, não é? Qual que é a derivada da de dentro aqui em relação a t? Concorda que é isso? Essa constante? Então, o que acontece? Eu peguei e coloquei aqui na primitiva L sobre NP. Por que eu coloquei L sobre NP? Exatamente para poder cortar esse camarada com esse. Para poder voltar, entendeu? Tranquilo? É um artifício. Um artifício, exatamente. Então. Exatamente. Para poder encontrar a primitiva. Então, a primitiva é o seno multiplicado por... Porque quando você derivar isso aqui, ó, você vai conservar a constante, não vai? A derivada do seno vai dar o cosseno vezes a derivada da de dentro, não é isso? Só que a derivada da de dentro vai cortar com essa constante que eu coloquei. Tranquilo? Bom, então essa é a primitiva. Agora vamos lá. Se eu substituo o L no lugar do T, vou substituir os limites de integração agora, beleza? Se eu substituo L no lugar do T, vocês concordam que isso aqui vai zerar? Vai ficar seno de Nπ menos, quando eu substituir, ó, o L sobre Nπ eu vou conservar, agora eu vou substituir o L no lugar do T. Menos quem? Menos os, agora colocar menos L, vai ficar seno de menos Nπ, não é isso? Um menos o outro. Só que esse aqui é zero e esse aqui também é zero. Por quê? Porque o seno de menos Nπ é igual a menos o seno de Nπ, não é? Porque seno é uma função ímpar. Tranquilo? Então, significa... E Nπ é múltiplo de 180, não é? O seno zera nos múltiplos de 180. Então, por isso que isso aqui dá zero, tá vendo? Se isso aqui dá zero, então significa que essa parte toda aqui morreu, né? Por quê? O que acontece? Imagine quando o n é 1. Dá uma limpadinha aqui de novo. Imagine quando o n é 1. Ó, se o n é 1,
que você vai ter? Você vai ter A1 vezes quem? Essa integral aqui, quando n dá 1, é 0, né? Mas, quando n é 2, você vai ficar com A2 vezes 0. Concorda que zera todo mundo? Essa parte aqui, então, morreu, né? Essa outra parte agora. O seno, qual que é a primitiva do seno? Qual a função que você deriva vai dar o seno? Concorda que é menos o cosseno? Novamente, coloquei o L dividido por NΠ para quê? Para poder cortar a derivada de dentro, né? Quando você for fazer a derivada, para poder voltar. Beleza, então essa é a primitiva. Então vamos substituir os limites de integração aqui para vocês verem o que acontece. Então vai ficar menos L sobre NΠ. Vou colocar L no lugar do T. Então vai ficar cosseno de NΠ, né? Menos cosseno de menos NΠ, não é isso? Substituindo menos L agora. Bom, cosseno é uma função par, não é? Menos L sobre NΠ, que multiplica cosseno de NΠ. Observe que cosseno de NP não zera, não, viu? Ele vai ficar menos 1, 1, menos 1, 1. Concorda? Ele vai ficar menos 1 e 1. Só que, vocês concordam que, como o cosseno é uma função par, isso aqui é exatamente igual ao cosseno disso aqui? Porque uma função par, o f de x é igual ao f de menos x, não é isso? Então, cosseno de menos NP é igual ao cosseno de NP positivo. Uma coisa menos ela própria, concorda que zero? Então, por isso que isso aqui foi para zero, tá vendo? Então, novamente, essa parte aqui foi para zero. Então, essa integral aqui, o resultado, o que sobrou, só foi dessa primeira integral. Então, olha o que sobrou aqui. Ó. Eu isolei o A0. Ó, o que eu obtive? Eu obtive integral de menos L f de t dt igual a 0 vezes L. Então, eu vou isolar o A0. O que acontece? Eu vou passar esse L para cá dividindo, né? Então, por isso que eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. Ficou clara a fórmula para o A0? Sim, é só a primeira parte que tem sentido, porque os outros zeram. Exatamente. O AN, tá vendo? Vai ficar A1 vezes zero, porque essa integral aqui zera e essa integral aqui também zerou. Então, significa que do lado direito aqui da minha série de Fourier, o que sobrou só foi A0 vezes L. Então, o A0 vezes L tem que ser igual a essa integral aqui, ó. Então, daqui eu extraio quem que seria a fórmula para o meu A0. O fato delas derem zerar, isso no período ela vai estar na linha, nas abscissas, ou elas vão estar em algum intervalo diferente? Ó, essa função cosseno, ela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Dependendo do valor de n e de l, por que n e l? Porque essa função, por exemplo, ela pode estar definida de menos 2 até 2, se o l for 2, por exemplo. Aí o que acontece? Dependendo do valor de n, é a função cosseno normal. Imagine que ela seja de menos 2 até 2. Então, aqui eu sei que ela passa no 1. Não sei como é que seria a função cosseno de 2 até 2, mas seria uma onda assim, né? Ou talvez não, né? Se o n aqui for 3, 5, aí pode ser que essa onda tenha uma frequência menor, beleza? Mas o que significa essa integral da zero? Significa que a quantidade de área que está acima do eixo do x é igual à quantidade de área que está abaixo do eixo do x. Não significa que ela está em cima do eixo do x0 o tempo todo. Beleza? Tranquilo, perfeito. Tá a mesma coisa com o seno também. Bom, então esse aqui é o A0, o coeficiente A0. Agora vem uma pequena tramóia para poder descobrir quem que é o AN e o BN. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha série de Fourier e vou multiplicar por esse termo aqui, ó. Ou seja, eu multipliquei desse lado de cá, multipliquei aqui também, tá vendo?
Opa, só ter aqui. Multipliquei aqui também. E multipliquei aqui também. Então, esse pessoal que está dentro do retângulo vermelho, que eu acabei de desenhar, vocês concordam que ele não vai alterar o que ficou sem, como é que fala? Sem desenhar, é o original que eu já tinha, não é isso? Integrando dos dois lados. Aí, o que eu fiz? Eu multipliquei por esse cosseno todos os termos, tá vendo? Então, multipliquei do lado esquerdo e multipliquei do lado direito. Então, não vai alterar, concorda? Observe que aqui eu multipliquei por esse, tá vendo que aqui é M de Maria? E o original aqui, geralmente eu tenho o quê? Eu tenho N de Naí, não é? O original aqui, ó. E eu estou multiplicando por esse cosseno de MπT sobre L. Observe que esse M aqui, ó, você pode escolher ele qualquer valor. Mas uma vez que ele pode ser 1000? Pode. Mas uma vez que você escolheu que ele vai ser 1000, ele vai ser 1000, ele está fixado, beleza? Ele pode ser 1? Pode. Pode ser 3? Pode. Pode ser qualquer valor. Mas a partir do momento que você escolheu o valor, ele vai estar fixado, o M de Maria, beleza? O M de Maria está fixo. Beleza? Ele é um fixo, não chega a ser contraditório, não. Deixa eu explicar bem essa frase. Ele é um fixo que pode ser qualquer coisa, beleza? Você pode escolher ele, o M de Maria, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor que você quiser. Ele não é necessariamente só o 100, só pode ser o 100, por exemplo, ou só pode ser o 200. Não. Você pode escolher qualquer valor, mas, porém, ele é fixado a partir do momento que você escolheu. Tranquilo? Já o N, não. O N, ele está livre. Tá vendo? Esse N que aparece aqui é o N lá da série de Fourier. Ele está livre para poder variar de 1 até mais infinito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Desse lado de cá, eu não faço nada, né? Eu não sei quem que é minha f de t. Logicamente, quando eu for dar para vocês, eu vou perguntar qual que é a série de Fourier da função t, por exemplo. Aí você vai ter a lei de associação da função que você está querendo calcular a série de Fourier. Então, por enquanto, eu não sei quem é essa f pode ser qualquer função. Então, desse lado de cá, eu vou deixar quieto. Desse lado de cá, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o A0 sobre 2 é constante. Estou multiplicando por cosseno de mt, não é? Esse A0, ele pode sair para fora da integral, não pode? A0 sobre 2. Essa integral aqui, a gente já fez a conta lá na passada. Concorda que a primitiva dele vai ser seno de m de Maria, pi t sobre L, multiplicado pelo inverso? Desse camarada? A mesma conta que a gente fez lá, né? Concorda que quando eu substituir o L e o menos L no lugar do T, eu vou ficar com múltiplo de 180 no seno? M vezes π e menos m vezes π. Então, essa parte toda aqui vai embora, não vai? Vai ficar A0 sobre 2, que saiu para fora da integral, vezes o quê? Essa integral aqui, ó, deu zero. Concorda? A integral do cosseno. Então, essa parte aqui foi embora. Essa outra parte agora, o que vai dar? Observe que agora eu tenho um cosseno vezes um cosseno. Lembra das fórmulas? Cosseno vezes cosseno? Elas não estão aqui à toa, né? O cosseno vezes... Eu não tenho essa integral de jeito lá? Essa integral, ela vale zero se o m for diferente e ela vale L se o m for igual ao n, não é isso? Então, vamos lá, o que deu, ó. Cosseno vezes cosseno. Ó, se o n for igual ao m, ela vai valer L. E se ele for diferente, vai valer zero, beleza? Então, se um for igual ao outro, então vai sobrar o quê? Vai sobrar o AM vezes L, concorda? Que vai sobrar só o AM vezes L, ou o AM, né? Tanto faz, isso aqui é igual, né? Porque o único valor dessa integral aqui dá diferente de zero, que é o L, é quando é igual, não é isso? Então, se eu, por exemplo, pegar o M igual a 10, quando você calcular, por exemplo, o A1, concorda que essa integral aqui, ó, menos L até L, cosseno de nπt sobre L vezes cosseno de 10πt
sobre L. Essa integral aqui, ó, quando você pega o A1, se você está pegando o A1, então significa que seu N aqui é 1, não é isso? Ó, como 1 é diferente de 10, isso aqui zero, concorda? Quando você for calcular o A2, vai ficar A2 vezes integral cosseno de 2πt sobre L vezes cosseno de 10πt sobre L. Zera também, não zera? Porque 2 é diferente de 10. Qual que é o único camarada que vai sobrar? Concorda que vai ser o A10? Porque o A10 vai ser quem? Integral de menos L até L, cosseno de 10πt sobre L, vezes cosseno de 10πt sobre L. Aí sim, esse camarada aqui vai ficar A10 vezes L. Ficou claro? Então, o único que vai sobrar vai ser exatamente quando o N for igual ao M. E essa aqui, ó, seno vezes cosseno. Independente do M ser igual ou o N ser diferente, vocês lembram que essa aqui zero, né? A última aqui embaixo, ó. Seno vezes cosseno, independente se é igual ou se é diferente, o M, beleza? Zerou. Então, o que sobrou? Então, essa parte toda aqui foi embora, tá vendo? Essa parte foi embora, essa parte aqui foi embora. O que sobrou? Concorda que sobrou simplesmente só esse termo aqui, dessa integral aqui do meio? Então, aqui eu reescrevi aqui para vocês entenderem, ó. Ó, essa integral aqui do lado esquerdo, eu reescrevi ela. Tá vendo? No fundo, sobrou assim. Deixa eu escrever de novo, ó. Menos L até L, f de t vezes o cosseno de mπt sobre L dt. dt. Isso aqui é igual a m vezes L. Foi isso que deu, não foi? Aí, como m é igual a n, então aqui não perde generalidade se eu trocar esse camarada aqui por n de daí, né? E aí, o que acontece? Eu vou passar esse L para lá dividindo. Tá vendo? Aí nós chegamos nessa fórmula aqui, ó. Pro AN. Ficou clara a fórmula do AN? Beleza. E por último, o Denivaldo também falou sim. E por último, eu não multipliquei por cosseno? Agora eu vou multiplicar por seno, tá vendo? Multipliquei por seno, tá vendo? Quando eu multiplico por seno, olha o que vai acontecer. Multipliquei por seno do lado esquerdo. Multipliquei por seno também aqui. Multipliquei por seno aqui. Multipliquei por seno aqui. Agora, para vocês verem, essa conta que a gente já fez, né? Ou seja, a primitiva do seno é menos o cosseno. Como o cosseno é par, lembra que o cosseno de Nπ cortou com o cosseno de menos Nπ? Então, essa parte aqui foi embora. Aqui eu fiquei com cosseno vezes seno, não fiquei? Só que o cosseno vezes seno, independente se o m é igual ou o m é diferente, sempre vai dar zero, não vai? Agora quem vai salvar vai ser o BN, tá vendo? Por que o BN vai salvar? Porque seno vezes seno, quando esse camarada for igual a esse aqui, ó, vai valer L, não vai? É exatamente essa fórmula aqui, ó. Então, o seno salvou agora, não salvou? Então, vai ter um número, quando N for igual a M, o seno vai salvar. E aí vai salvar o BN da história, né? Ou seja, o BN aqui não vai zerar, tá vendo? Agora vai ficar um BM vezes L, dessa integral aqui, ó, a última. Então, agora, novamente, você pega e isola o BM, tá vendo? Ou seja, passa esse L aqui, ó, passa para cá dividindo. E aí você tem a fórmula para o BN. Tá vendo que aqui eu mudei, né? A letra tanto faz como ela é igual. O M de Maria, aqui nesse caso aqui é igual ao M de Naí. Então aí eu tenho o quê? Eu tenho meus 3 coeficientes para a série de Fourier. Tranquilo? Então só relembrando aqui, ó, o meu A0
ele vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L, f de t dt. O meu AN vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L, f de t vezes o cosseno nπt sobre L dt. E o meu BN que eu acabei de obter aqui é menos L até L, f de t vezes o seno. Então, com essas três fórmulas aqui, eu consigo determinar a série de Fourier para essa função. Beleza? Aí vocês perguntam, por que o A0 sobre 2, né? Lá do início. Lembra que se eu não tivesse esse 2 aqui, ele não iria cortar aqui, ó. Aí essa fórmula, se não tivesse o 2, ela ia ficar simplesmente o quê? Se ela não tivesse o 2, ela não ia ficar 1 sobre L igual às outras duas. Então, por isso que a gente coloca esse 2 aqui, para poder as fórmulas ficarem todos com o mesmo formato. Então, o A0 original, tá vendo? É 1 sobre L. Aí, depois que você fizer essa integral, você pega o resultado, quando você for preencher lá na série de Fourier, logicamente, você vai considerar o termo A0, o que você encontrar aqui, né? Você vai pegar esse resultado e dividir por 2. Só para não ficar uma integral diferente das outras, né? Para ter um padrão. Tranquilo, gente? Tranquilo. E com essas três fórmulas aí é que vai determinar a periodicidade, né? Vai determinar a série de Fourier. Ou seja, você vai ter uma função, por exemplo, imagine que você tem uma função aqui, ó. Imagine que você tem uma função, sei lá, identidade, variando de menos 1 até 1. F de t igual a t. Aí, o objetivo é encontrar o quê? Encontrar uma função que faça isso aqui, ó. Então, a série de Fourier, ela vai aproximar a função, mas só que ela vai aproximar ela usando ondinhas, digamos, né? Tranquilo? A gente vai ficar mais claro quando a gente fazer exemplo na próxima aula e fazer alguns gráficos, que a gente vai conseguir mostrar isso melhor para vocês. Certo. E isso é que vai determinar a variação, digamos, do calor, né? No Bom, exercício. a equação do calor, aí já entra a pergunta, essa pergunta é um pouco mais difícil de responder. Por quê? Porque a equação do calor, você tem uma barra, e aí, logicamente, você vai ter que considerar algumas restrições. Por exemplo, o calor, ela vai ter uma distribuição inicial de calor para cada ponto X da barra, né? A barra de 0 a L, por exemplo, né? Aí, para cada ponto X, você vai ter uma distribuição inicial de calor. Aí você pode considerar condições de Dirichlet ou condição de Neumann, né? Se há fluxo de calor nas extremidades. Essa pergunta que você fez aí, ela é bem... Eu não consigo responder ela, tipo assim, rapidinho, sabe? A onda mas vai ter a ver com a amplitude, né, do cosseno, vai ter a ver com certeza com a questão para cada ponto X escolhido, a questão do calor naquela seção transversal da barra. Certo, porque você inicialmente falou que iria trabalhar com calor, com ondas. A onda já é outra coisa, é a vibração numa corda, né? Pois Você vai é, pegar uma eu corda... pensei que isso ia limitar, né, um período na função para determinar essa zona de calor, qualquer coisa assim do gênero. Então, o que acontece? A equação do calor, você pode dar uma função f de x, por exemplo, para cada x, qual que é a temperatura inicial. Essa Sim. f de x, ela vai aparecer lá na solução da equação do calor. E a gente vai precisar determinar os coeficientes de Fourier para essa série, para essa função. Na onda, a onda vai ter vai ter o quê? Vai ter um formato inicial. Esse formato inicial da onda, para cada x, você vai ter uma f de x. Também vai aparecer essa f de x, a série de Fourier dela lá na solução, também. Aí que você pode considerar, por exemplo, na onda, por exemplo, você pode considerar a f como sendo uma distribuição inicial da corda, do formato dela, ou você pode considerar, por exemplo, a velocidade em cada ponto. Você pode considerar, por exemplo, a corda esticada
e aí você vai dar uma velocidade para cada ponto, de forma que a onda vai começar a se formar a partir dessa velocidade que você dá em cada ponto. É outra maneira também de iniciar a história, né? E aí, essa função, velocidade inicial, também pode aparecer lá na sua solução final porque o objetivo, por exemplo, da equação do calor é determinar o que acontece com a temperatura quando o T vai para infinito. Será que ela vai estabilizar? Como é que vai ser a temperatura depois de um determinado tempo? Que eu vou ter o quê? Quais são as variáveis? Vai ser a posição da barra e o tempo. Então, eu vou perguntar para vocês, ou seja, no tempo zero, na posição X, a temperatura é tal. Depois de 5 minutos, qual que é a temperatura naquele mesmo ponto X? Então, essa é a minha solução, que eu vou procurar, né? Certo, é isso mesmo. Ok, então. Beleza? Mas com o passar das aulas, isso aí vai ficando mais claro, né? Ou seja, a gente vai ter mais 4 semanas para frente para poder discutir com mais detalhe essas 3 equações. Certo. Beleza? Mais alguma dúvida da aula de hoje? Ficou tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então vamos à bucha, né? Vamos procurar comida. Agora, vamos à bucha. Beleza, bom dia para todo mundo, boa tarde. Passou, mas é bom dia, ainda não almoçamos ainda, né? Isso. Até quinta. Isso, até Tem quinta. mais. Tem mais William, tem mais Denivaldo. Sandro, tem mais.